Engraçado, a reforma tributária, ela gerou muitas expectativas e tem gerado, e eu tenho me aprofundado muito naquilo e na questão para o pessoal de baixa renda, né? E também na questão de você poder taxar grandes fortunas, evasão de divisas, coisa e tal. E eu ficava muito preocupado com a questão do tipo ah, de concessões. Pois bem, ah, a questão da carga tributária, que deve continuar a fazer parte do custo Brasil, e que de respeito, no que diz respeito aqui no Nordeste, ela persiste alimentando as desigualdades regionais que se eternizam a desigualdade nacional. O que é que acontece? As regiões do sul e sudeste do país vão, em algum momento, vão suplantar a questão de muito mais vantagens, né? Muito mais vantagens sobre nós nordestinos. Agora, efetivamente, o que é que o afegão médio da esquina está esperando? Que as concessões que foram feitas, né, sobre alimentos de primeira necessidade, material de limpeza, material higiênico, a redução da carga tributária, para que com isso fique menor o preço lá quando você vai ao supermercado. E o que importa para o cidadão é isso, né? O que importa para o cidadão é isso. E o que a gente espera é que os outros setores não frustrem essa demanda, né? Uma reforma que poderia ter ido muito mais além do que parece ter ido. Mas a gente tem que dizer o seguinte: ela estava aí há 500 anos aí aguardando, 500 anos que eu digo, jeito de falar, 20 e tantos anos, 30 anos, nada acontecia, e foi um primeiro passo. Agora, efetivamente, você tem que começar agora a acompanhar o que efetivamente vai começar a acontecer, né? Há alguns estados, porque é o seguinte, muitas vezes os estados mais ricos não querem ceder para os mais pobres. Ah, eu vou tirar do meu, e aí é aquela questão. Quando você vê um muito rico se aproveitando muito e ficando muito mais rico, Tássia, é porque alguém pobre está pagando a conta. Essa é a grande verdade, não tem para outro, né? Então, as disparidades para aquele do setor do comércio, o setor de indústria, aqui no Nordeste, né, que compete muitas vezes com desvantagem para a indústria e o comércio do Sul ou o setor de serviços. Então, eu acho que aí ela poderia ter avançado muito mais de eliminar as desigualdades, né, na relação de comércio, de indústria, na relação de negócio. Não é? Porque, e também uma coisa foi boa, que também acabar com a guerra também de imposto, né? E a questão das barreiras de impostos estaduais. Que efetivamente o que está escrito lá é isso. Agora, a gente precisa que isso comece a acontecer na prática, né? O primeiro texto já foi aprovado, não é? Agora, essa questão da alíquota, de uma alíquota cobrada e a indicação de um patamar em torno de 28% de uma carga tributária no Brasil, é a maior do mundo. Você pagar uma taxação de 28% para aquele que produz, né, para aquele que está ali gerando ali economia e renda, né? Então a gente tem que saber esses 28% como é que vai ser essa compensação. Imposto vai ter que ser pago. Eu sempre digo, imposto deve ser pago. O que a gente tem que cobrar é o seguinte, que aquele imposto que você paga tem que ser um imposto justo e aquilo que for arrecadado tem que ser bem aplicado para justamente a população, para a população, né? O novo sistema tributário também, que vai ser implantado de maneira gradual, a gente sabe que é de maneira gradual, ele vai até 2030, não é? E que o legado dele preconiza não só de Fernando Haddad, mas começa aí desde o início aí do governo Fernando Henrique, e antes disso também, já se falava sobre a questão. O sistema tributário, de fato, hoje, é o que a gente vive com ele atual, emperra o crescimento econômico, por causa das várias alíquotas, alíquota para cá, alíquota para lá, você para produzir é o inferno, e isso aí vem de 20, 30 anos, não é verdade, e só vai piorando. Alguém se levantava, sonhava de manhã, olha, o governo estadual agora lançou agora outra margem agora de alíquota, né? O governo federal
também precisa estar também cobrando outra alíquota. E aí aí estava virando uma verdadeira baderna. Esse é que é o problema, né? Mas a gente espera que, como se o efeito positivo do médio prazo, como apontou o ministro Fernando Haddad, sirva de antídoto ao gosto amargo da decepção, né? Com essas reformas que, no meu entender, elas deviam ser aplicadas com mais celeridade. E tão gradualmente. Parece que quando tem alguma coisa que pode beneficiar a população, ela vai, claro, tem que passar por um processo de adequação, não há sombra de dúvida, né? Mas eu entendo que ela tem que ser eficaz para aquele que paga o imposto na ponta. Se você vai agora, nesse momento agora, abastecer um carro e você vê a composição de imposto, o que você está pagando de fato pelo combustível e a composição de imposto, claro, tem que ter. Mas aí o governo do Estado cobra, a União cobra, que é normal, a União tem que cobrar, mas aí se fala o seguinte, vamos tentar reduzir, né, essa questão de alíquota, de impacto de imposto sobre as pessoas, sobre o cidadão, porque aí só faz ainda dificultar mais ainda. Porque muitas vezes fica pagando muito imposto em um produto que poderia ser muito mais competitivo e ser muito mais barato, né? Então, é esse primeiro momento de implantação, né, que ele tem, assim, uma coisa positiva, né, daquilo que se falou, se propagou para a população. E eu entendo ainda que, na questão daquele que produz, a alíquota máxima de 28%, eu acho uma alíquota ainda muito pesada. Enfim, mas as concessões que foram dadas para a população de baixa renda são, sim, muito interessantes na questão de eliminação de impostos de alimentos, né, produtos de higiene de primeira grandeza. Então, que é o que as pessoas precisam mais, e se alimenta todo dia, coisa e tal, né? Setores da economia que devem ser preservados, né? De modas, de confecção, porque também absorve bastante emprego. Então, vamos observar passo a passo. Mas, a grande vantagem que eu entendi, até o primeiro momento, daquilo que interessa à população, é justamente as concessões, né, e as isenções que tem justamente nos alimentos.